Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vamos converter alguma unidade é preparar a tabelinha. Como que a gente faz essa tabelinha? Primeiro, a gente vai separar um espaço no meio aqui, que vai ser quem eu vou colocar minha unidade central. Ela podendo ser ela qualquer uma. E vou colocar os vizinhos. Esses vizinhos sempre vão ser os mesmos. Quem aqui está na direita? Mili, micro, nano e pico. E quem está na esquerda? Quilo, mega, giga e tera. Beleza, tem até uma musiquinha aqui, né? Que é mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera. Gravou essa musiquinha, gravou, não tem como se perder nessa tabela. Então, vamos lá. Aqui dentro, eu posso utilizar qualquer unidade. Por exemplo, ohm, ampere, vamos ver aqui, watt, farad, qualquer unidade. Isso aqui são só alguns exemplos. Então, vamos lá, vamos começar a converter. Se eu tenho, por exemplo, 1,7 quiloohm, eu quero saber quantos ohms isso aqui se refere. Como que eu vou fazer? A vírgula sempre vai estar na casa da minha unidade. Aqui não é quilo, então eu sei que a vírgula vai estar aqui. Então vai ficar o quê? 1, vírgula, certo? Lembrando que essa vírgula depois vai sumir. Vamos passar para cá, fica o quê? 7. Como que eu faço aqui? Eu sempre tenho que lembrar que quando eu vou converter de casa para casa, eu sempre trabalho com 3 casas decimais, 3 casas que eu vou andar. Isso aqui é muito importante. Por quê? Eu tenho que preencher 3 casas aqui em cada pedacinho desse da tabela. Então, aqui ficou 1,7, o 7, falta mais quanto? Falta 2, então fica 2 zeros. Vou tirar essa vírgula aqui, então 1,7 quiloohms fica o quê? 1.700 ohms. Beleza? Vamos para outro agora. Por exemplo, se eu digo que eu tenho 0,05 ampere e quero passar para miliampere, como que eu vou fazer isso? Ampere não está aqui no meio? Olha elezinho aqui, ó. Então, a minha vírgula está onde minha unidade está. Vai ficar o quê? 0, vírgula, lembrando que a vírgula depois vai sumir, 0,5. 0,5. Já ocupei 2 casas aqui, não é 3 cada uma, então falta quantos? Um só. Então, ficou 0 aqui. Essa vírgula eu vou cortar, portanto, esses zeros aqui não vão valer de nada. Então, fica o quê? 50 miliampere. Outra coisa aqui, vamos outro exemplo. Por exemplo, 0,1 watt. Vamos botar watt. Se eu tenho 0,1, lembrando, a vírgula fica onde está a minha casa, a minha unidade. 0,1. Eu tenho 1, falta quanto? 2 aqui, adiciono 2 zeros. 2 zeros. Então, fica o quê? 100 miliwatt. Isso. Agora, vamos fazer o processo inverso. Se eu tenho 100 miliwatt, quero voltar para 0,1, por exemplo, se eu estiver usando a calculadora científica, como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, vou colocar 100, digitar 100, vezes quem? 10 a menos 3. Quando eu digo isso aqui, a calculadora científica, no mesmo instante, já transforma para esse valor aqui. Por exemplo, quando a gente for aplicar em fórmula de calcular alguma coisa, a gente não pode trabalhar com essas casas aqui. Por exemplo, mili, micro, a gente tem que usar com a casa padrão. Portanto, é necessário a gente fazer isso aqui. Por exemplo, geralmente, capacitor é dado em microfarad. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. 2 microfarad. Se eu digo que eu tenho 2 microfarad, é a mesma coisa que eu disser que eu tenho o quê?
2 vezes 10 a menos 6 farad. Por que menos 6? Porque vai estar aqui, ó. Mili, eu trabalho com menos 3. Micro, com menos 6, porque não são 3 casas em cada pedacinho. E assim sucessivamente. Aqui estando negativo, né? E aqui, no caso, estaria positivo quando a gente fosse andar. É a mesma coisa, não tem segredo. Vamos fazer outro exemplo aqui, só para fixar no final. Por exemplo, eu tenho... Vamos colocar aqui... 10 quiloohm. Ou mega, né? Vamos colocar. Mega ohm. Uma unidade meio diferente, né? Porque geralmente ohm a gente não vê muito assim mega, mas vamos lá. Se eu tenho 10 mega ohm, vai ficar o quê, ó? 10 aqui, certo? Para eu chegar a ohm, 1, 2, 3, e aqui, vou ter que descer um pouquinho, 2, 3. Vai ficar o quê? 10 com mais 6 zeros. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? O quê? Ohm. Mesma coisa, ó. Aqui, 1 quiloohm não foi 1000 ohms? Então, mesmo esquema. Mega, eu vou adicionar mais 3 zeros. Não tem o que se perder.